Deus de vitórias, Deus tremendo, queridos. Como Deus, Ele é bondoso aos nossos corações. Como o Senhor, Ele é maravilhoso. Neste momento, iremos estar passando para uma palavra. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. O versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Amós. Amós, no seu capítulo de número 7. E o seu versículo, a partir do verso de número 6. A partir do verso também de número 7. Uma palavra a qual o Senhor, Ele colocou em meu coração, para nós meditarmos um pouco acerca deste texto. Pois devido ao momento em que nós estamos vivendo, tantas tribulações que têm assolado o planeta, e neste texto nós nos encontramos um momento de crise, um momento de dificuldades. Nós observamos neste texto um momento em que o povo de Deus estava longe de Deus, onde que o povo de Deus ele já não se importava mais com o Senhor, já não se preocupava em dar ouvido à voz do Senhor. E então o Senhor ele envia, ou projeta enviar, algo para destruir, para abater aquele povo, para que talvez assim o povo se voltasse a Deus. E nós, neste momento que nós estamos vivendo, este período deste caos tão grande que está assolando o mundo, nós também estamos observando que o Senhor ele está tentando de várias formas tentar mostrar para o povo, para que o povo venha se arrepender dos seus atos, para que o povo voltem-se a Deus. Então, neste texto em que nós encontramos no capítulo 7 do livro de Amós, no versículo também de número 7, a palavra do Senhor ela nos diz da seguinte maneira: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Queridos, observe que palavra forte que o Senhor ele fala para o profeta Amós, ou seja, o profeta boiadeiro. O Senhor vira para o profeta Amós, depois de mostrar 3 visões para o profeta Amós. O Senhor Deus aparece ao profeta Amós dizendo-lhe a 3ª visão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? O Senhor ele faz uma pergunta para Amós: Amós, observaste que eu te mostrei, Amós? Então o que tu vê? Então o profeta Amós vira para o Senhor e disse: Senhor, eu vejo um prumo. E então o Senhor ele diz para Amós: Amós, eis que eu, Deus falando para o profeta boiadeiro, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. E quando nós observamos Deus falando acerca do prumo, a primeira coisa que vem à minha memória é a palavra de Deus. Porque bem sabemos para que serve o prumo. O prumo ele é usado pelos pedreiros e ele é muito utilizado nas construções civis, onde você pega o prumo e se achega o prumo a uma parede para ver se a parede está totalmente na vertical, se a parede está correta. E assim também é a palavra do Senhor. Quando nós apresentamos a nossa vida, chegamos à palavra diante da nossa vida, aí sabemos se a nossa vida está realmente no prumo do Senhor. E então quando vemos, a palavra do Senhor nos diz
que havia um sacerdote por nome Amazias. E então ali aquele sacerdote, ele falava coisas que o Senhor Deus não havia falado. Porque a palavra do Senhor nos diz que então Amazias, ele era o sacerdote de Betel. E a palavra do Senhor nos diz que então ele só profetizava coisas boas para o rei Jeroboão. E nós, diante da palavra de Deus, nós vemos que o rei Jeroboão, ele não foi um rei que andou conforme a vontade de Deus. Foi um rei que se corrompeu. Foi um rei que andou por caminhos contrários aos preceitos do Senhor. E então ele tinha ali os sacerdotes que falavam somente coisas boas para o rei Jeroboão. Mas então, em momento de crise, em um momento de caos, em que o povo de Deus havia se encontrado, Deus, ele irado com aquela situação, Deus, ele chega para um homem simples, um homem que estava no campo apacentando o seu rebanho, o seu gado, um homem que estava no campo trabalhando. O Senhor vai até a ele e o Senhor começa a lhe dar algumas visões. E então Deus, ele começa a mostrar para o profeta Amós o que ele iria fazer para o povo, para que talvez assim o povo viesse se render a ele, viesse voltar a Deus, ou seja, voltar à essência do primeiro amor. Porque na essência do primeiro amor nós buscamos a Deus como precisamos de buscar. Na essência do primeiro amor nós nos entregamos como nunca. Na essência do primeiro amor nós desejamos somente a Cristo, somente falar acerca do reino, somente transmitir a glória resplandecente do Senhor Jesus para as demais pessoas. Mas então o povo estava distanciado dessa essência, que nós cristãos devemos sempre permanecer nela, para que nós não venhamos fraquejar na fé, mas que a cada dia venhamos estar mais forte para bater contra de frente todas as ciladas que Satanás ele colocar em nosso caminho. E então Deus, ele começa a falar com o profeta boiadeiro. E Deus, ele começa a falar acerca que o Senhor enviaria muitos gafanhotos, que Deus iria contender ali com os gafanhotos, e ali os gafanhotos iam comer todas as lavouras, iria acabar com o alimento daquele povo, para que às vezes o povo viesse se arrepender e voltar para o Senhor. Mas o povo estava se encontrando um esfriamento tão grande que então o profeta Amós, ele falou assim: mas Senhor, não faça isso, porque como subsistirá Jacó? Ele é pequenininho. E então a palavra do Senhor nos diz que então o Senhor se arrependeu disso. Meu Deus. E então ali o povo, ele não se arrependia. O povo permanecia no seu caminho pecaminoso. Aleluia, meu Deus. E então o Senhor, ele vira para Amós e fala: Amós, eu irei contender com fogo. Amós, eu irei contender com fogo. Virá um fogo e consumirá todo este povo. Porque, irmãos, o povo estava longe dos caminhos do Senhor. E saiba, quando nós trilhamos longe do caminho do Senhor, o Senhor, ele não fica feliz. Porque o Senhor, ele tem grande tristeza, porque o Salmo diz que o Senhor, ele não tem prazer na morte de um ímpio. Porém, o Senhor se agrada da morte de um justo. Porque Deus se agrada da morte de um justo, é porque Ele sabe que nós passaremos da tribulação deste mundo para a vida eterna em glória e em paz. E queridos, mas então o profeta Amós, ele clama a Deus. O profeta Amós, ele clama ao Senhor. Ele fala: Senhor, não faça também isto, porque como subsistirá Jacó? Ele é pequenininho. Irmãos, dentro desta passagem eu observo muito acerca
de que talvez quantos caminhos errantes eu e você trilhamos, e por que nós estamos de pé e chegamos até onde chegamos, porque por trás, lá num quarto fechado, lá no meio do mato, no monte, tinha uma pessoa intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Talvez sem sabermos, tinha uma pessoa que ainda clamava: Senhor, não deixe que essa pessoa se perca. E talvez é por isso que eu e você estamos aonde estamos. O nosso mundo está passando por um momento tão difícil, mas porque o Senhor não vem e destrói tudo? Porque ainda tem pessoas como eu, como você, que ainda se põem de pé e que ainda tem coragem de abrir a boca: Senhor, não faça isso. Porque como subsistirá Jacó? Ele é tão pequeno. Ainda tem pessoas que oram, tem pessoas que intercedem, ainda que muitos não dão valor àquilo que o Senhor Deus ele faz pelas suas vidas. Mas ainda tem uma pessoa lá onde no escondido que ninguém vê. Uma pessoa sem nome que está clamando por você, que está clamando por mim, que está clamando por todos nós. E é por isso que o Senhor tem nos sustentado. É por isso que as mãos do Senhor estão sobre nossas vidas. Porque lá no escondido tem uma pessoa orando por nós. Mas então o Senhor Deus, ele na sua palavra, ele disse, e também o Senhor Deus se arrependeu disso. Mas o Senhor Deus, ele vira e fala assim: mas Amós, vem aqui, deixa eu te mostrar algo. E a palavra do Senhor nos diz: e o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mas então Deus chama Amós, e ele fala no versículo 7: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais eu passarei por ele. Queridos, o que o Senhor estava falando? Meu filho, Amós, eu estou colocando a minha palavra no meio do meu povo. Todos aqueles que ouvi ela e deram ouvido o que diz a minha palavra, não irá ter necessidade de eu passar pelo meio do povo para eu fazer sinal, para que o povo ele venha a se converter a mim. Mas esse que eu porei a minha palavra é aquele que ouvi e der crédito na minha palavra, ou seja, na Bíblia Sagrada, este sim terá paz. Mas o juízo virá para aqueles que não derem crédito na palavra, aqueles que não reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, aquele que não abrir a mão para as coisas do mundo e se entregarem a Cristo, esse sim passará pela destruição eterna. Mas nós que estivermos em Cristo Jesus, nós estaremos seguros, porque o Senhor, ele nos guardará, e as promessas de Deus, ela se renovará em nossas vidas. E então a palavra do Senhor nos diz que Deus ele foi lá no campo e levantou um homem e disse: vai, profetiza para Jeroboão e para a sua casa. Profetiza a ruína deles, porque eles ainda se endurecem o coração. Eles não querem dar ouvido, não querem dar crédito à minha palavra. Então profetiza a ruína da sua casa. E então o profeta boiadeiro, ele sai do meio do gado e ele vai a profetizar para aquele rei. E então o sacerdote Amazias, ele se revolta com todas aquelas ruínas que o profeta Amós estava profetizando e fala assim: passa daqui para lá, ó vidente, mas aqui você não profetizará mais. Na casa do rei você não irá mais profetizar. Vai profetizar na sua casa. Vai profetizar na sua casa, profeta. Ou seja, naquele tempo, o profeta era tido como vidente. Porque o profeta era aquela pessoa que trazia a palavra da boca de Deus e entregava para a boca do povo. E então,
O sacerdote era aquela pessoa que pegava a palavra da boca do homem e apresentava diante a Deus. Mas Amazias já tinha sido rejeitado pelo Senhor. E então Deus, na sua urgência, levantou um homem no meio do gado. E ele vai e profetiza. E nesta noite o Senhor Deus, Ele está levantando você aí aonde você está. O Senhor Deus está te levantando, está dizendo: vai, profetiza. Profetiza a minha palavra. Ei, irmãos, observe o que o Senhor está falando conosco. Se posiciona e profetiza. Profetiza a minha palavra. Eis que cedo venho. E feliz é você que tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Feliz somos nós que temos optado em aceitar a Jesus como o único Salvador de nossa vida. E então Amazias vira para Amós e disse: passa daqui para a sua terra e lá profetizas. E então Amós, ele vira para Amazias e disse: Amazias, eu não sou profeta, Amazias, e nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas Deus me tirou do meio do gado e disse: vai, profetiza para o meu povo. Irmãos, não importa se você não tem nome, não importa se você não é alguém conhecido, mas nesta noite o Senhor está te levantando. Nesta noite o Senhor está colocando a autoridade na tua vida, para você se colocar de pé, para você se posicionar e profetizar a palavra do Senhor. Eis que nesta noite o Senhor está dando uma autoridade para a sua vida. Então se coloque de pé e profetiza. Se profetiza, porque se o Senhor tem mandado tu profetizar, querido, profetiza sobre o seu lar, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu emprego, profetiza, porque a profecia que vem da parte do Senhor, a profecia que o Senhor assina embaixo, isso acontece. Então profetiza a bênção sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Profetiza a bênção por onde quer que você passar. Eu não sei aonde que necessita de uma profecia positiva da parte de Deus sobre a sua vida, mas nesta noite eu, unido com o mesmo propósito em sua vida, eu profetizo bênçãos. Eu profetizo chuvas de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu negócio. E que nesta noite haja um reboliço no céu. Que nesta noite haja um reboliço na sua vida. E que você desperte para aquilo que o Senhor tem na sua vida. E que você entenda nesta noite para que o Senhor tem te chamado. E se o Senhor tem colocado a palavra na sua boca, fale, porque o Senhor será contigo. Porque Deus pega o profeta Ezequiel. A palavra do Senhor nos diz que Deus pega o profeta Ezequiel e coloca ele sobre um vale cheio de osso seco. E Deus virou para Ezequiel e disse: Ezequiel, ouça a voz do Senhor vosso Deus e profetiza a estes ossos secos. E então o profeta Ezequiel deu ouvido à voz do Senhor e profetizou. Então que nesta noite você feche os seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais e ouça aquilo que o Senhor está falando contigo e profetiza. Profetiza que o Senhor é contigo, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra esteja se completando na sua vida. Que esta palavra o Senhor possa estar completando ela no seu coração. E que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. E que Deus esteja te fortalecendo neste momento de dificuldades. E em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje a sua vida não seja mais a mesma. Que a partir de hoje
as coisas do Senhor sobre a sua vida, o chamado, o propósito do Senhor sobre a sua vida, nesta noite venha tornar nítido em sua vida. Em seu coração venha resplandecer o brilho do Senhor Jesus. E que as ricas e maravilhosas bênçãos repousem sobre a sua vida. Neste momento eu quero pedir a você, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amado Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nesta noite falou grandemente aos nossos corações, ó Pai. Deus, que aonde, ó Pai, alguma vida for alcançada, Deus, por esta live, Senhor, por este culto, Pai. Deus, que o Senhor esteja dando autoridade, Senhor, para que estas vidas venham profetizar, para que todo mal venha cair por terra, Senhor. Que essas vidas, Pai, venham profetizar bênçãos tais, ó Pai, que só o Senhor pode fazer, Pai. Porque talvez, ó Pai, se encontra algum, ó Pai, em meio de nossos familiares que está participando, Senhor, deste culto, Pai, aqueles que ainda hão de participar, Senhor. Algum de nossos familiares que necessita ser alcançado por Ti, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja indo de encontro em estas vidas, Pai. Esteja transformando, Pai. Esteja restaurando, Pai. Esteja trazendo a cura, a libertação, ó Pai. Deus, o mover sobrenatural do Senhor, ó Pai, venha, Pai. Venha se realizar em nossas vidas, Pai. E que o nosso desejo por Ti a cada dia, Senhor, venha queimar mais forte, ó Pai. E que nós jamais venhamos perder o nosso alvo, Pai, que é o Senhor em nossa vida. Que nós possamos estar sempre firmes nas Tuas promessas, porque promessas de vida o Senhor trouxe para nós. E então, ó Pai, nós neste momento, Pai, apresentamos a cada vida ao Senhor e pedimos ao Senhor, fica conosco, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, porque nós te oramos certo da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa, meu irmão. Estamos ficando por aqui. E depois, se você quiser assistir novamente este culto, ou se você ainda não teve a oportunidade, de poder participar de todo este trabalho, depois estará disponível lá no meu canal no YouTube, de Deilson Miranda. Você depois pode estar revendo este culto. E que o Senhor continue te dando força, te dando vigor a cada dia mais. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoa em nome de Jesus.